Santíssimo Deus, nosso Pai, é com gratidão e alegria que nos colocamos em oração mais uma vez. Ó meu Deus, sabendo que o Senhor está presente, reconhecendo no nosso coração profundamente quão bom e maravilhoso é o Senhor. Opera neste momento, neste lugar, através da Tua Palavra. Fala conosco nessa noite. Mostra-nos, ó Pai, como o pecado é grave e trágico e como, meu Senhor, o Seu caminho não é o caminho que conduz para a vida. Que possamos aprender o caminho da obediência, da santidade, da retidão do Senhor. Que o Senhor assim nos instrua nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. No segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Começando pelo versículo de número 1. Segundo Samuel 11, a partir do 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu.
Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete, não lançou a mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Podeis sentar. Meus irmãos, quando nós lemos esta passagem e vemos o que Davi fez, tomamos notícia de seus atos, ficamos absolutamente surpreendidos. Porque não é este o retrato de Davi que nós normalmente temos. Este incidente o desfigurou, pelo menos enquanto o incidente ocorreu, bem como as suas imediatas consequências. O Davi que nós imaginamos, lembramos, é aquele jovem destemido que não suportou ouvir Golias levantando insultos contra o Senhor dos Exércitos. Jovem que confiava em Deus para derrubar o gigante com uma simples pedra, que corajosamente enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O Davi que nós imaginamos é aquele que teve tanto cuidado de não pecar, que tendo tido a oportunidade de matar Saul, que ele perseguia para matá-lo, não fez, dizendo ser Saul o ungido do Senhor. E por mais que estivesse fora da vontade de Deus, e mesmo querendo matar Davi, não cabia a ele, Davi, ceifar a vida de alguém que estava num posto colocado exatamente por Deus. Se Deus o escolhera, o pusera naquele cargo, ungira quem era Davi, para pôr-se a matá-lo. O Davi que lembramos é aquele que, quando Saul estava perturbado, endemoniado, como diz a Bíblia, o acalmava, louvando a Deus com a sua harpa. O Davi que nós conhecemos no livro de Salmos é um Davi, pelo menos no Salmo 1 e em alguns salmos que são icônicos, paradigmáticos, é o Davi vigilante contra o pecado, que nos orienta sobre a tentação para que nela não caiamos. Lá no Salmo 1 ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, as orientações malévolas daqueles que não temem a Deus, nem se detém, isto é, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque este é o percurso da queda e do desvio. É quando alguém ouve maus conselhos, se detém no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Davi diz: bem-aventurado o varão que não faz nada disso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo próprio, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós encontramos um Davi sábio, que mostra discernimento. No Salmo 1, encontramos um Davi destemido, corajoso, piedoso,
encontramos um Davi que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Tão zeloso das coisas de Deus que cogitou, conforme o vimos na quinta passada: não posso eu continuar morando num palácio e a arca do Senhor estar sob tendas. E nesse padrão de avaliação intentou construir, edificar um templo onde pôr a arca. Mas aqui, meus irmãos, Davi caiu, e caiu de uma maneira trágica, porque foi um pecado chamando outro pecado. O segundo veio porque ele não se arrependeu do primeiro, mas tentou fugir das consequências do primeiro. E é assim que sempre acontece. Quando pecamos contra Deus e em vez de buscarmos a confissão, buscamos a fuga das consequências daquele pecado, nós terminaremos por cometer outros pecados, muitas das vezes piores do que aquele primeiro que havíamos cometido. Tudo começou de maneira muito representativa. Os valentes de Davi, os seus soldados, sob a liderança de Joabe, tinham ido à campanha, foram ao campo de batalha, foram lutar. Davi costumava ir. Davi não era daqueles reis que às vezes vemos representados em alguns filmes, obeso, autoritário, comilão, que põe em risco os seus soldados, mas ele próprio é um covarde. Davi era de um tempo que os reis eram generais. Ele próprio tornou-se rei, ou pelo povo foi reconhecido rei. Melhor até de se dizer que ele foi chamado por Deus, na verdade, mas ele foi reconhecido como rei pelo povo, porque o povo lembrou-se de que a época de Saul não apenas ele vencera Golias, mas como espécie de general de Saul, saíra à batalha muitas vezes e trazia a vitória, trazendo euforia para o povo de Israel, para o povo de Deus. Davi era alguém que ia à batalha, desde criança o era, quando enfrentou Golias, corajoso, destemido, sabedor de que as guerras que guerreava eram guerras do Senhor. Os irmãos devem lembrar-se de como naquela oportunidade quase ele matou Nabal. Isto não aconteceu, embora Nabal lhe deu motivos, foi muito cruel com seus servos, era um homem mau, perverso. Mas ele não matou Nabal porque Abigail o deteve, a esposa de Nabal, dizendo: olha, até agora tuas mãos estão limpas, até agora teu coração tem sido puro, tuas guerras têm sido as guerras do Senhor, não vai pecar indo contra Nabal, como quem diz: se tu fores contra Nabal, não é porque o Senhor ordenou, é porque ele te fez mal, é porque tu estás ressentido, é porque tu estás querendo fazer justiça do teu modo. Embora ele tenha dado motivos, não vai contra ele, porque esta guerra não é do Senhor, é tua. Abigail disse mais ou menos isso, e Davi se convenceu. E elogiou Abigail, e disse que ela era bendita do Senhor, porque impedira o rei Davi de praticar aquele ato. Na época ele não era rei, mas o impedira de matar aquele homem Nabal. Portanto, meus irmãos, as guerras de Davi não eram guerras qualquer, eram guerras do Senhor, contra povos inimigos do povo de Deus, que queriam destruí-lo, guerras para possuírem a terra, os israelitas possuírem a terra que Deus lhes havia dado. Eram guerras nas quais povos ímpios eram julgados, povos que matavam seus filhos, oferecendo-os a ídolos. E desta vez Davi não foi. O texto registra que ele ficou no palácio. Joabe foi, e ele não. O texto até começa dizendo que era tempo, versículo 1, em que os reis saem à guerra. Era tempo de Davi estar indo à guerra.
Era tempo de reis estarem indo à peleja. Mas ele ficou no seu palácio. Ele ficou no seu palácio. Muitos irmãos caem exatamente porque perdem o fervor na medida em que prosperam. Conheço pessoas que eram piedosas, diligentes em oração, extremamente valorizadoras da família, mas aí lhes veio patrimônio, herança, prosperidade, cargo de confiança, e estas pessoas ficaram soberbas. Já não mais eram pessoas diligentes em oração, e o que se seguiu a isso foi a queda. Nós devemos ter cuidado para que a prosperidade material não furte o nosso coração de Deus. John Wesley costumava dizer que quando os avivamentos vinham, a geração seguinte era muito próspera, porque pessoas avivadas, como é diferente da concepção de muitos pseudo-crentes aqui do Brasil, quando uma pessoa era avivada, ela dizia, ficava extremamente trabalhadora, gostava de acordar cedo para trabalhar, gostava de suar, gostava de trabalhar com disciplina, não somente porque assim trabalhando glorifica a Deus, desenvolvendo suas faculdades, fazendo-se a imagem e semelhança do Criador, que trabalha até agora, como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mas porque fazendo assim castiga a carne, disciplina aquilo em nós que gosta da preguiça e da comodidade, que não é o melhor de nós. Wesley dizia, quando vem um avivamento, vem uma geração trabalhadora. A geração seguinte, então, colhe os frutos e é próspera e se desvia. E ele uma vez pregou sobre isso e disse, como nós vamos resolver esse problema? Nós precisamos de um avivamento, mas o avivamento leva à prosperidade, que leva depois ao esfriamento. Aí ele criou uma fórmula para o cristão prosperar sem se desviar, na visão dele. É preciso muito mais do que isso, mas essa fórmula já é um bom começo. Ele disse, ganhe tudo o que puder. Quer dizer, trabalhe para valer. Não seja preguiçoso não. Tem chance de melhorar, melhore. É para trabalhar, trabalhe. Ganhe tudo o que você puder. Depois ele diz, economize tudo o que puder. Aquele que é consumidor exagerado, não é espiritual não, é carnal. Tem gente, irmãos, que não pode ter dinheiro no bolso que escorrega. Ele não pode ganhar, que ele gasta. Ele é incapaz de juntar, ele é incapaz de pensar em amanhã. É como Esaú, come logo o prato de lentilhas e vende a primogenitura. Então Wesley disse, ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, e depois ele disse, dê tudo que puder. Ganhe, economize e dê. É um bom princípio para evitar que as pessoas sejam tomadas por uma ganância que lhes furta o coração de Deus e lhes abala o fervor espiritual. Nós devemos ter cuidado também para que a proeminência, às vezes não é o que se ganha, às vezes é um cargo que se tem, uma posição que se recebe, um prestígio que se obtém, que faz a pessoa ficar mais acomodada. Às vezes até um prestígio espiritual. Eu disse há muito tempo numa pregação, de vez em quando alguém lembra disso, que eu disse o seguinte, tem crente que era melhor que fosse desbatizado no Espírito Santo, se pudesse acontecer isso. Porque antes de ele ser batizado no Espírito Santo, era orando direto para receber o batismo no Espírito Santo. Aí depois que recebeu, pronto. Parou de orar. Tem gente, irmãos, que ocupando o cargo se torna menos espiritual. Eu conheço pastores que antes de serem pastores eram mais espirituais, eram homens de oração. Mas agora que são pastores, são mais comilões do que gente de oração. Vivem nas festas, nas programações sociais, na casa do irmão e do outro, comendo bolo, dizendo piada, fazendo todo mundo rir, mas conversa com oração.
Ele não quer mais. Tem respeitabilidade, parou de ser vigilante, parou de ser uma pessoa de oração. A Bíblia diz, irmãos, que depois de você ter uma grande vitória espiritual, você pode ter um fracasso se não se mantiver vigilante. Lá em Efésios diz: tomai toda a armadura de Deus, e aí descreve cada peça dessa armadura, o escudo da fé, a espada do Espírito e outras coisas mais, para poderdes vencer todas as artimanhas do inimigo. Aí ele diz assim: e para depois de ter desvencido tudo, e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. Note, ele não diz, depois que você vence tudo, aí você pode relaxar. Pronto, terminou, agora vou dar um descanso, venci muita batalha, passei por cima, o inimigo veio e foi derrotado, agora eu vou descansar um pouquinho. Eles, depois de vencer tudo, permanecer firmes, vigilante. O descanso não é aqui não, é no céu. Então tem gente que às vezes tem uma grande vitória contra uma tentação, ele se alegra no Senhor, foi vitorioso, aí ele descansa. Aquele dia ele não ora, ele olha para uma cor que não deveria olhar, aí logo em seguida ele cai, e depois de ter tido uma grande vitória. Lá os que foram com Gideão tinham que ser vigilantes. Deus disse a Gideão, depois de ter despedido os que se consideraram tímidos e covardes, Deus disse: ainda tem muito, Gideão, vai ser menos gente contigo. Se for muita gente, vão dizer que vocês venceram a batalha. Vão ser poucos contigo, para que se saibam que foi o Senhor que deu a vitória a vocês. Então, quando chegar ali diante da água, aquele que se deitar para beber a água, esse daí está fora. Agora, aquele que trazer a água com a mão à boca, esse aí fica. Note, o que se deitava era aquele que, cansado, exausto, sedento, não aguentava beber água, já caía com a boca bebendo. Mas se o inimigo viesse naquele momento, ele era morto. Mas o vigilante, por mais sedento que tivesse, ele ainda tinha cautela. O desejo dele era pular na água, mas ele colocava a água e ficava olhando para os lados. Colocava a água na mão, trazia a boca e olhava para os lados para ver se o inimigo vinha. Nós temos, irmãos, que ser vigilantes. Jesus diz: vigiai e orai. Os seus discípulos que foram com ele orar, dormiram. No caso aqui, Davi deveria estar no campo de batalha. As guerras eram do Senhor, ele era o rei, era para ele estar no campo de batalha. Mas ele mandou pessoas para o campo de batalha e quis desfrutar da vida palaciana, enquanto outros estavam numa grande batalha. No versículo 2 diz assim: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Note, numa tarde, o homem dormiu até a tarde. Dormindo lá, ó, na preguiça, gente guerreando e ele dormindo, gente trabalhando e ele dormindo até de tarde. Se levantou do seu leito e andava passeando. Note, passeando, ele não tinha o que fazer, irmãos. Não tinha o que fazer, passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. Os seus olhos procurando o que fazer. E aí ele viu uma mulher despida. É como o pecado da pornografia. É como você ficar lá na internet sem ter o que fazer e de repente aparece aqui uma imagem e você vai fustigar aquela imagem, vai bater em sites impróprios e pecar contra Deus. Quando Davi viu a mulher, ele perguntou quem era aquela mulher. Note, o pecado começou com o osso. Começou com ele estar fora da sua missão. Depois, ele fixando os olhos naquela mulher, desejando-a intimamente. E depois ele perguntou quem ela era. Disseram que ela era casada. Era mulher de Urias, o heteu. E esse Urias, irmãos, era uma bênção. Nós vamos ver aqui a história dele em detalhe. Mas eu já li, era um homem íntegro. Era um homem que Davi deveria ter sido.
Talvez ele até era desse jeito porque aprendeu com o Davi, não do capítulo 11 de 2 Samuel, mas o Davi dos capítulos anteriores. Para ter um soldado tão valoroso como Urias, era preciso que Davi fosse valoroso também, porque este homem aprendeu bem, era um homem íntegro, estava no campo de batalha. Mesmo sabedor de que ela era casada, de que seu esposo estava no campo de batalha lutando por ele, ele trouxe a mulher para o palácio. Eu fico até imaginando, irmãos. Eu acho que no primeiro momento ele não queria ainda se prostituir com ela, não. Queria flertar. Porque a Bíblia diz, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. São duas coisas. E ele se deitou com ela. Não ele mandou trazê-la para se deitar com ela, não. Mandou trazê-la. E ela veio. Aí depois lá ele decidiu se deitar com ela. Eu acho que no começo ele queria só conversar. A mulher bonita, eu quero ter aqui perto de mim, eu quero conversar, eu quero vê-la melhor. Mas ainda achava que não ia chegar ao ponto máximo. Mas foi se engodando e terminou se deitando com ela. E ela tinha terminado o tempo da sua menstruação, como diz a Bíblia, já estava purificada da sua imundície, quando isto aconteceu, portanto, suscetível à gravidez. No versículo 5 diz que ela, voltando para casa, concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Agora vem o outro problema. E o marido dela? Note, irmãos, que estrada maligna em que Davi entrou. Eu choro por ele quando eu leio esse texto. Eu choro pela vida dele. Que descaminho. Primeiro osso, fora da sua missão. Depois a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos. Depois ele traz a mulher para flertar, para conversar. Depois ele cai com ela, agora ela está grávida. Agora vem um grande problema, ela é casada. E Davi então quer fazer Urias voltar do campo de batalha para se relacionar com a sua esposa. Para que Urias pense que o filho dela é dele. O plano de Davi era esse. Traz Urias do campo de batalha. Vamos pôr Urias com a mulher. Para ele se relacionar com a mulher. Aí ele vai pensar que foi desse relacionamento com ela que ela engravidou. Quer dizer, Davi não estava nem preocupado mais com Betseba, nem muito menos com Urias, nem muito menos com a criança, que no plano dele ia ser criada por um outro, que ia tê-la como filha, e nem filha dele era filha de Davi, essa criança. Trouxeram Urias. No versículo 8 ele diz para Urias, desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Fica até imaginando, ele mandou Urias para casa e mandou um presente da mesa, ou seja, mandou na linguagem de hoje, né, que eu não sei o que era naquele tempo, talvez um cordeiro naquele tempo, mandou um peru, um prato especial para comer em casa, para tornar aquele momento aí um momento elegante. Mas sabe o que aconteceu? Urias, em vez de ir para a casa dele, dormiu na porta do palácio e não foi para casa. E aí Davi perguntou a Urias por que ele não havia ido para casa. Urias diz o seguinte no versículo 11: a arca de Deus, e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, que era o general dele, meu senhor, e o servo de meu senhor, o servo de Davi, estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Que homem decente, irmãos. Que homem decente. Urias é um santo esquecido na Bíblia.
Ele disse: olha, a arca do Senhor está em tendas. Israel está lá em peleja, eles estão em tenda. Joabe está lá, os teus servos, Davi, estão lá. Enquanto eles estão lá morrendo, sangrando no campo de batalha, será que eu vou para minha casa comer, beber, ficar com a minha esposa? Ele diz: pela tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. Não farei tal coisa. Parece até que Urias estava falando profeticamente, né? Pela tua alma, eu não vou fazer tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Estou tentando encontrar uma maneira de levar Urias para casa. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte: e Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. Note, Davi o embebedou, não foi Urias que se embebedou. Urias, irmãos, era servo de Davi. Eu fico até imaginando, se ele disse antes que não ia comer e beber com a esposa enquanto todo mundo estava no campo de batalha, eu acho que Davi colocava lá a bebida para ele, e ele dizia: não posso. Não, mas eu sou o rei, estou pedindo. É falta de educação, você está na minha casa, você está na casa aqui do rei. Aí ele tomava um pouquinho: não, mas eu não quero mais. Não, mas você está aqui, você tem que me obedecer, você é meu servo. Houve algum tipo de manipulação, porque a Bíblia diz: e Davi o embebedou. Não diz: e ele embebedou-se. Davi manipulou tudo. Meus irmãos, como Davi estava desfigurado. Esse não parecia o Davi que nós conhecemos. Ele estava realmente desfigurado. O diabo tinha encontrado uma porta aberta. E Davi estava desfigurado. O pecado desfigura. Eu já vi pessoas na vida de rosto bom, irmãos. Rosto amável, que brilhava a presença de Deus. Mas quando essas pessoas pecaram, se afastaram, e quando eu as vi nessa condição, ainda não arrependidas, você olha para o rosto, não parece mais a pessoa. Ela está desfigurada. Parece que está realmente com uma cara intermitente, a cara dela e a cara do diabo se alternando. Davi estava desfigurado. Desfigurado. E Davi embebedou, mandou para casa. Mesmo assim, irmãos, ele não foi. O homem era tão íntegro que mesmo bêbado, sem muito controle das suas decisões, ele sabia de uma coisa: eu não posso fazer isso enquanto tem gente no campo de batalha. Aí Davi escreveu uma carta para Joabe. A carta era para colocar Urias numa posição vulnerável, em que ele pudesse ser morto. A carta era tão traiçoeira que dizia assim: olha, coloca Urias num lugar em que ele fique vulnerável. E quando ele estiver lá, todo mundo recua e deixa ele ficar exposto para morrer. E o mais bárbaro, ele deu a carta a Urias, para Urias levar para Joabe. A carta da própria morte. Urias obediente, se sentindo um servidor do rei. Aí eu cheguei aqui, pensei que eu não tinha um motivo para ter vindo, mas eu tenho um motivo, tem alguma orientação importante. Eu vou poder servir ao meu rei, eu vou poder levar esta carta. Era a carta da própria morte dele. A Bíblia diz assim, no versículo de número 14 em diante: sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes para atacá-lo.
E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Meus irmãos, quando Davi mandou aquela carta a Joabe, ele sabia que Joabe não era um homem bom. Davi já havia dito: esse Joabe é duro, quando Joabe matou Abner. Abner, conforme nós vimos em oportunidades de cultos passados, ele era o general de Saul, que passou na morte de Saul a servir ao outro filho de Saul, que se pretendeu continuador do trono de Saul. Davi fez um acordo com Abner para que houvesse paz. Mas como no campo de batalha, a época em que os exércitos do filho de Saul guerrearam com os de Davi, coincidiu de na luta Abner ter morto o irmão de Joabe. Joabe ficou com aquele sentimento de vingança no coração e matou Abner. Davi chorou muito por Abner. E Davi disse: Joabe é um homem duro, um homem vingativo. Davi reprovava Joabe, considerava Joabe um homem cruel. Apesar de ser o seu general, apesar de ser um grande general, mas Davi sabia que ele não era um homem bom. Davi mandou a carta para ele porque sabia que ele era capaz de fazer isso. Quer dizer, Davi tinha ojeriza a maldade de Joabe, mas agora estava se servindo da maldade de Joabe para matar um homem bom. Por causa de uma coisa que ele, Davi, tinha feito. E meus irmãos, a coisa é tão perversa que quando Joabe vai orientar os que estavam com ele a dar notícia a Davi sobre a guerra, ele já sabe que Davi ia reprová-lo, porque na hora da batalha Joabe se aproximou dos muros do inimigo. E houve um grande líder cuja maior vergonha no passado fora ter sido morto por uma mulher que de cima de um muro jogou uma coisa pesada que caiu em cima dele e matou. Todo mundo já sabia que na hora da batalha não se deveria se aproximar dos muros, porque lá as pessoas atacavam. E Joabe se aproximou com os soldados do muro, morreram muitos. Joabe disse: Davi vai ficar encolerizado quando souber disso. Sabe o que ele fez? Para aplacar a ira de Davi, ele disse: olha, vocês dizem para Davi assim, que aconteceu desse modo, quando ele fosse encolerizar contra nós, porque a gente chegou próximo do muro, aí vocês dizem assim para acalmá-lo, mas Urias morreu. Os servos de Joabe que foram dizer isso, nem sabiam por que deveriam falar assim, mas Joabe deu toda a orientação, porque era um homem mau também. Diz aqui a Bíblia, no versículo 21, aliás, a partir do 20, e sucedendo que o rei se encolerize, quando vocês forem dizer, vocês vão contar o sucesso, diz no versículo 19, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias o heteu. Irmãos, e na hora que foram dizer a Davi, aconteceu assim. Davi ia se encolarizando. Quando disseram o heteu morreu, aí Davi disse: é assim mesmo. Esse negócio do muro não tem problema não, é toda guerra morre gente. Diz lá no versículo de número 25, depois o versículo 24 diz que eles contaram, né? Davi já ia se encolerizar, eles disseram: também morreu o teu servo Urias. Aí no versículo 25 aí Davi diz: e disse Davi aos mensageiros: assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada consome este como aquele, esforça a tua peleja contra a cidade, derrota, esforça a tua assim. Não tem problema não, realmente, vocês se aproximaram do muro, mas não tem problema não, já que o heteu morreu, já que Urias morreu. Realmente, irmãos, é chocante a descrição de Davi e do que ele fez nesse episódio. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando alguém peca, se for um crente, o velho homem vai tentando se reapoderar.
Existem dois dentro daquela pessoa. Existe o servo de Deus, que ele é aquela criatura renascida. Existe o velho homem que está se apoderando. É como aquele conto literário, o médico e o monstro. Tem dois dentro de um, se alternando. Mas quando o perverso vai se apoderando, o outro vai ficando lá dentro. Vai se enclausurando lá dentro. Eu acho que foi Plínio Salgado quem disse isso, um político e grande orador do passado. Ele disse: em todo bandido tem um santo que se debate, um santo que chora dentro dele. Então, a pessoa fica, aquele homem bandido se expressando, mas se tem um homem renascido, ele está lá dentro. E às vezes, irmãos, porque a pessoa não ouve a voz de Deus, demora para o homem renascido retomar as rédeas. E o velho homem fica coordenando as ações por mais tempo do que precisava, porque a pessoa não se arrepende logo. Era preciso acordar o Davizinho. Era preciso acordar o Davi piedoso. E aí Deus levantou um homem de Deus chamado Natã. Vamos ver o que aconteceu. Segundo Samuel 12, a partir do 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Meus irmãos, como a pessoa é incapaz de ver o seu próprio erro, mas ela ainda é capaz de ver no outro. Natã queria mostrar a Davi o que ele fizera, sem que ele o percebesse. Ele disse: olha, um homem rico tinha vacas, ovelhas, tinha muita coisa, como Davi, tinha tudo. E tinha um outro lá que tinha só uma cordeira, que ele criava como se fosse uma filha, comia do prato dele, bebia do copo dele. Mas vindo na casa do rico, um viajante, em vez de ele pôr das suas muitas ovelhas para assar e servir ao viajante, ele pegou a cordeira do homem pobre, a única que ele tinha. Quando Natã contou isso a Davi, Davi disse com furor: este homem é digno de morte. No versículo 6 ele ainda diz: e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentarias tais e tais coisas, porque pois desprezais a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Eu vou parar aqui no versículo 10 para comentar. O versículo 10 ainda não é alguma coisa que o Senhor vai fazer para punir Davi.
é um anúncio das consequências naturais do pecado. Deus está dizendo, agora por causa disso que tu fizeste, nunca vai se apartar a espada da tua casa. Todo pecado tem consequências, irmãos. O pecado tem um efeito negativo na pedagogia, no ensino, no modelo, no exemplo, na instrução. Sabe o que é que acontece no capítulo 13, que eu não vou ler aqui? Um filho de Davi deseja a sua própria irmã. Eram filhos do mesmo pai, não da mesma mãe. E ele deseja sexualmente a irmã. E ele se faz de doente. Quando a irmã chega para cuidar dele, ele então a força. E engana o próprio pai. Ele se faz de doente e diz assim ao pai, olha, meu pai, manda minha irmã para cuidar de mim. E quando a irmã vai, ele a força. E o pior é que depois disso, ele enoja-se dela e não quer mais nem saber. A abandona completamente. Era só uma concupiscência desenfreada. Pastor, mas isso tem alguma ligação com o pecado de Davi? Tem! Porque os filhos viram um mau exemplo, irmãos. Aquela história ficou conhecida. Os filhos viram o pai se descontrolando por uma mulher. Viram o pai enganando, fraudando, matando, para manter aquele relacionamento. Então o outro filho seguiu o exemplo, desejou a irmã, não podia, como também Davi não podia desejar a Betseba. Mas como Davi tomou, ele disse, meu pai fez, eu faço também, ele tomou. Davi enganou Urias, então ele disse, eu posso enganar meu pai. Veja como o pecado é uma desgraça, irmãos. O pecado é uma desgraça, não vale a pena o caminho do pecado. Isso é só o começo dos desastres que nós vamos analisar aqui. A irmã, ou melhor, o irmão da filha de Davi que foi violentada era Absalão. Não é o que estuprou. Não é o que a forçou, o que era com ela, filha de Davi e da mesma mãe. Absalão ficou irado contra o que estuprou a irmã dele, que era também seu meu irmão. Absalão ficou revoltado, com ódio no coração, ficou calado, diz a Bíblia, ele não dizia sim nem não. E mais adiante, quando ele teve a oportunidade, ele matou o irmão que havia feito isso com a irmã dele. Quando Davi soube que um filho tinha estuprado a filha, diz a Bíblia que Davi ficou irado, descompensado. Quando Absalão matou o outro irmão, Davi ficou desconsolado. Absalão teve que fugir de casa e ir embora, Davi o desterrou. Mas a Bíblia diz que Davi chorava todo dia com saudade de Absalão. Finalmente ele mandou trazer Absalão. Mas Absalão ficou com a mágoa do pai, porque ele puniu o seu irmão e achou que Davi não tinha punido. E mesmo voltando, ele fez um levante contra Davi, tomou o trono de Davi, perseguiu o próprio pai e no final foi morto. A espada entrou na casa de Davi por causa do seu pecado. Isso é para que os irmãos percebam como o pecado não vale a pena. Davi se arrependeu e Deus perdoou, mas as consequências do pecado ficam, o mau exemplo fica. A casa de Davi se destroçou por causa da sua desobediência. Mas vamos ler ainda, 2 Samuel 12, agora continuando do 11, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste
em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi caiu em si. Lhe veio o arrependimento, a contrição. Ele disse: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a quem inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, tudo bem quando você repreende uma pessoa e ela não quer obedecer? Repreendeu uma vez, ela não obedeceu, levou 2 testemunhas, ela não obedeceu, levou a toda a igreja, ela não obedeceu, não quer se arrepender, aí exclui, disciplina. Mas por que há aquelas pessoas na igreja que são disciplinadas de imediato, às vezes até mesmo que se arrependam? Porque o pecado delas trouxe vergonha para o evangelho em público. Aquele pecado que ocasiona que os inimigos do Senhor blasfemem, ele tem que ser tratado publicamente, para que os inimigos do Senhor percebam que também o Senhor publicamente disciplina. Então há pessoas que às vezes se arrependem. Nós não vamos recusá-las para sempre, mas nós vamos pô-las sob uma disciplina temporária. Porque muito embora estejam arrependidas, o que causaram com o seu ato trará blasfêmia ao nome do Senhor. Moisés perdeu a paciência e fez algo que desonrou o Senhor na presença do povo. Deus o perdoou, lhe permitiu ver a terra prometida, mas ele não entrou nela. Sansão se arrependeu, destruiu os filisteus no final, mas foi junto, foi para o céu. Mas foi disciplinado. Lá em Corinto havia um homem, conforme Paulo diz, que cometeram um pecado tão grave que estava vivendo com a mulher do próprio pai. Paulo diz: tirai o inimigo do meio de vós. Ele não diz: vai lá, repreende 1, 2, 3. Ele tira esse homem do meio de vós. E o homem depois, inclusive, se arrepende e volta. E Paulo depois, sendo-lhe misericordioso, diz: está bom, ele já foi repreendido, já passou o tempo suficiente, readmitam-no. E aqui a mesma coisa em relação a Davi. Deus disse: eu perdoei, não vais morrer, mas tu deste ocasião a que o nome do Senhor fosse blasfemado entre seus inimigos, então teu filho morrerá. A Bíblia diz que Davi ainda orou, jejuou, para que isso não acontecesse. Versículo 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi sentiu culpa, né? Alguém vai sofrer, uma criança não vai permanecer vivo por causa do que eu fiz. Ele chorou e orou. Mas quando a criança partiu, diz a Bíblia, Davi lavou o rosto, comeu e entrou num local para adorar o Senhor. Até as pessoas se espantaram. Como é que pode, Davi? Não está nesse instante chorando? Ele disse: para ver se Deus não a levava, enquanto eu ainda tinha esperança. Mas agora o Senhor decidiu, eu vou adorá-lo. Davi também já estava tão submisso, estava disposto a adorar a Deus por tudo. Diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo de número 20: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu. Depois que morreu a criança, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Ele orou para que a criança não morresse, mas ele não ficou com mágoa de Deus porque ela morreu. Ele sabia que era punição pelo pecado dele, adorou a Deus pela sua justiça. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi tinha certeza que sua criança estava no céu, né? E tinha certeza que ele era crente. E eu vou me juntar com ela. Eu vou para onde ela está. Agora ela não volta mais para mim. Sou eu agora que vou um dia me encontrar com ela.
lá no céu. Davi não era partidário desses aí que no dia de finado vão chorar nos sepulcros, não, irmãos. Tem que orar pelos que estão vivos, para que sejam salvos no Senhor. Mas veja, irmãos, Davi foi restaurado, Davi foi restabelecido, Davi se arrependeu, Davi deixou de ser esse monstro que foi, voltou a ser o Davi que nós conhecemos. Mas um instante de sua vida, um momento, com sucessivas faltas de vigilância, engodo no pecado, ele levou um fardo para o resto da vida, as tragédias de sua família, o seu primeiro filho morto, por causa de um pecado. Não vale a pena pecar contra Deus. Para concluir, vamos ler o Salmo, em que Davi chorou e se arrependeu deste pecado. Ele escreveu um salmo de oração, agonizando por tudo que ele havia feito. Não vale a pena pecar, meus irmãos. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A culpa lhe vinha toda hora à mente. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Há um sermão de Agostinho de Hipona, do século IV, em que Agostinho diz: alguns hoje estão a pecar e se desculpando, dizendo, mas Davi também pecou. Ele disse: a diferença entre eles e Davi é que Davi não se desculpou. Davi disse: eu pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Tu és justificado no falares, inculpável no julgares. Sou eu que nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Apaga as minhas transgressões agora e cria em mim um coração puro. Quem se arrepende não se desculpa, confessa. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Cleito e o irmão Fabiano a virem à frente nesse momento. Aleluia! Aleluia. Louvado o nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, ó Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Aleluia, Deus. Sim, Senhor. Bendito, exaltado seja o teu santo nome. Glorioso, santo, bendito. Aleluia.
espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Deus, e nem retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Ó Deus, em nome de Jesus, fala com aqueles que estão aqui. Ó Deus, se houver pessoas que precisam hoje se arrepender e colocar a sua vida no teu altar. Ó meu Deus, tira a soberba e o orgulho e faz com que se prostrem diante de tua graça, de tua majestade, que confessem para alcançar misericórdia. Em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, você precisa parar numa estrada do mal em que você entrou. Você se envolveu com alguma coisa que não é a vontade de Deus. Quebre o laço do inimigo hoje. Se arrependa, confesse ao Senhor. Encontre por Ele misericórdia. Onde você estiver, saia do seu lugar, venha aqui à frente. E nós vamos orar por você. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se houver hoje necessidade de você pedir perdão a Deus e se reconciliar com Ele, então venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Vamos cantar mais uma vez, irmão. Louvamos e te agradecemos, porque tu és um Deus misericordioso, gracioso, que acorda os teus antes que venham a cair no barranco do Senhor. Tua vara, teu cajado são o nosso consolo, porque por eles somos trazidos ao caminho, somos resgatados dos desvios pelos quais muitas vezes nós entramos, ó Pai. Que o Senhor guarde o seu povo, que o Senhor o cubra de misericórdia, que haja humildade, confissão e quebrantamento, que estejamos na atitude, meu Deus, de prezar a obediência, amar a santidade, viver para Deus. Olha para a tua filha que está aqui buscando o refrigério da graça, o conforto do céu, a restauração, meu Deus, que procede de ti. Que o Senhor alcance com a sua misericórdia e o seu favor. E nós te pedimos tudo isso, te agradecendo, em nome de Jesus, por cujo sangue somos lavados, por cuja mediação somos aceitos, por cujo sacrifício agora somos chamados de teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.